Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia. Bom dia, eu sou Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Hoje leremos Efésios 6, dos versículos 1 ao 9. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas cria-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Interessante aqui nesse capítulo 6, então, inicia com orientações, para os filhos, orientando para que sejam obedientes aos pais, porque isso é justo, isso é honroso, isso é nobre. E ele traz um princípio aqui para que o filho tenha muitos dias sobre a terra, viva, tenha uma vida longa. É a necessidade então de honrar pai e mãe, não só pelo fato de que pai e mãe sempre sabem, e sempre dizem, não vai por aqui porque isso aqui é um caminho ruim, não vai por ali, não faz dessa forma, mas também pela bênção de Deus. E depois ele então traz orientações aos pais, para não provocarem a ira aos filhos, para não serem inconsistentes na criação dos filhos. Por exemplo, o pai e uma mãe ensinam o filho a não mentir, mas quando bate alguém lá na porta que eles não querem atender, ele diz assim, vai lá filho, diz que eu não estou, diz que o pai não está, diz que a mãe não está. Então isso é uma inconsistência. E ele fala o seguinte, ao contrário disso, cria-os na doutrina da palavra do Senhor. Depois ele fala aos servos, para obedecerem aos seus patrões, aos empregados, para obedecerem aos patrões em todas as coisas, não só por aparência, não só para agradar ou para ser bem aceito, não, mas servindo como se fosse ao Senhor, fazendo as coisas como para o Senhor e de boa vontade. E também ele vai falar aos senhores, lembrando o seguinte, aos patrões, vocês também têm um Senhor no céu, que é maior do que todos. E aí no versículo 7, no versículo 8, ele fala que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Cada um de nós vai receber do Senhor o bem que fizer. Se fizermos o bem, quer dizer que nós nunca receberemos nenhum mal em troca? Não é isso que ele fala. Quer dizer o seguinte, se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, nós estaremos agradando ao Senhor. Estaremos fazendo o bem para recebermos do Senhor. E receberemos esse bem do Senhor na nossa vida eterna. Andando nas boas obras. O nosso chamado a fazer algo para o Senhor não é para recebermos algo, mas a ingratidão, aquilo que Ele já nos deu, a sua salvação. E no capítulo 5 e aqui também no capítulo 6, é interessante que é falado numa certa sequência sempre. Primeiro fala às mulheres, depois ao marido. Primeiro aos filhos, depois aos pais. Primeiro aos empregados, depois aos patrões. Sempre falando primeiro para aquele que está em condição de submissão, para depois aquele que está em condição de liderança. E é interessante que ele coloca todos, e ele encerra aqui no versículo 8 e 9, colocando todos sob uma mesma submissão, a do Senhor Jesus. E quando colocarmos as nossas ações em amor, como para agradar ao Senhor, estaremos então sendo melhores e vivendo a palavra de Deus. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Que possamos então, no nosso dia a dia, agir com amor em todas as nossas decisões e ações,
não como para agradar alguém ou como para ser bem aceito pela sociedade, mas que possamos fazer tudo para agradar ao Senhor, vivendo a Sua palavra no nosso dia a dia e mudando a forma de pensarmos, mudando a forma como acreditamos nas coisas. E quando colocarmos a nossa crença de acordo com a palavra de Deus, então poderemos ter o conhecimento de que se o que acreditamos é realmente verdade ou não. Vivamos em amor e sejamos mais felizes. Reflita sobre isso e tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.